Bom, boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre sistemas de lajes, né? Então, o que nós vamos detalhar são os sistemas de lajes, pisos de edifícios, compostos de sistemas de lajes apoiados em vigas, né? Então, aqui nós temos esses sistemas de lajes, e é claro, para a gente poder detalhar, precisa dos esforços. E nós só sabemos esforços de lajes isoladas. Então, nós desenvolvemos uma arte, não é? De decompor esse sistema de lajes contínuas, são sistemas de lajes contínuas, numa série de lajes isoladas. Então, vamos olhar, por exemplo, aqui essa laje L1, L2, L3, por exemplo, né? Então, a gente viu aqui que L1 a gente considerou engastado porque estava em laje de mesmo porte, L2 idem, por aí vai. Mas se você olhar para L1, ela tem duas bordas apoiadas e duas bordas engastadas. Enquanto que L2 tem três bordas engastadas e uma borda apoiada. Então, em tudo que eu simplifico, sempre em engenharia, quando você simplifica, aparece uma complicação. Aí vem sempre a pergunta: você sabe conviver com a complicação? Sim, faça a simplificação. Se não, não simplifique, mas sempre vai ter uma complicação. Então veja o que acontece. L1 e L2 são de mesmo porte e de mesma carga. Mas se você olhar aqui, o momento negativo nesta borda, né, dessa laje, é com certeza maior do que nessa. Por quê? Porque nessa direção a flexão tem um apoio simples e um apoio engastado. Então, esse cara vai chamar bastante carga. Já nessa laje eu tenho dois engastados. Né? Então, é pouco, digamos assim, é muito provável, extremamente provável, que esse momento aqui seja menor do que esse. E pode isso? Não pode. Não pode. Eu não posso ter dois momentos diferentes de um lado e do outro. Então eu vou ter que compatibilizar esses momentos negativos, né? Eu vou ter que igualá-los de alguma forma. E como a gente vai ver, você mexeu no negativo, automaticamente você mexe no positivo. Então essa compatibilização tem que ser feita com bastante cuidado. E é claro, tem outro probleminha aqui de compatibilização, que é o caso quando você tem uma laje de pequeno porte adjacente a uma laje de grande porte. Então, certamente a laje de pequeno porte vai ficar engastada, mas é bem provável que a laje de pequeno porte não consiga engastar de grande porte. Então, eu vou ter que o menor erro será considerar isso aqui simplesmente apoiado. É claro que a armadura negativa passa, mas eu vou ter que considerar isso aqui simplesmente apoiado para não errar no momento positivo no centro dessa laje. Eu não posso errar no momento positivo. Então, vai aparecer novas regras, né? Então, essas são as regras que nós vamos estudar agora, certo? As regras de compatibilização. Mas antes disso, vamos ter que ter cuidado com aquele negócio de mexer no negativo, o que é que vai acontecer com o positivo. Então vamos olhar para essa viga, a viguinha que a gente viu em resistência dos materiais 1. É uma viga simplesmente apoiada, sujeita a uma carga uniformemente distribuída Q e dois momentos negativos. Como é que a gente plota o diagrama de momentos? Você loca os momentos negativos, liga por uma linha de fechamento, pendura a parábola. Ora, se isso é verdade, essa parte aqui, daqui para cá, que é L2 sobre 8, é claro que essa parte daqui para cá é a média dos momentos negativos. Então é claro que o momento positivo no meio do vão não é o máximo, hein? O momento positivo no meio do vão vai ser QL2 sobre 8, que é tudo menos esse pedaço, que é a média dos momentos negativos. E daqui você tira logo a conclusão de que a soma do momento positivo no centro do vão mais a média dos momentos negativos dá QL2 sobre 8. É passar isso aqui para o segundo membro. Então a conclusão é que sempre, isso é para, veja mesmo, isso é para o equilíbrio. Tá? Então a soma do momento positivo no meio do vão mais a média dos negativos tem que dar um momento equilibrante total, que é QL2 sobre 8. Ora, o que é que imediatamente resulta? Se você mexer no negativo, vai mexer no positivo também. Então, se os negativos aumentam, o positivo diminui. Então, se você, por algum motivo, durante a compatibilização, o negativo aumentou,
o positivo diminui. Eu não vou diminuir o positivo porque eu tenho medo de mexer no momento positivo. Então, eu não vou usar esta parte 1, mas vou usar danadamente essa parte 2. Se os negativos diminuem, aqui que é o problema. Então, o positivo aumenta. Eu não posso errar momento positivo no centro da laje. Isso vai criar problemas sérios de deformação e fissuração, certo? Então, se o negativo aumenta, deixa para lá, esquece, fica a favor da segurança, o positivo eu não vou mexer. Mas o que é que acontece se os negativos diminuem? Se os negativos diminuem, o positivo aumenta. Então, veja, a soma do momento no meio do vão mais o momento médio tem que ser constante. Então, imagine que eu diminua esse momento negativo aqui no apoio A, certo? Em tudo que eu diminuo o momento negativo no apoio A, vai haver, com certeza, um aumento no positivo no centro do vão. Ora, a soma do momento positivo total mais a média dos negativos é uma constante que é o momento no centro do vão mais MA mais MB sobre 2, onde eu não mexi, certo? Que estava correto, tá certo? Até eu fazer a minha compatibilização. Esse MM pira com esse MM, MA e MB pira com MA e MB, e daqui você tira imediatamente, né? Todos esses caras vão para zero, e você tira aqui delta M, nada mais passa para o segundo membro, é delta do MA dividido por 2. Então significa o seguinte, bicho, se você diminuir o momento negativo de alguma coisa, aumente o positivo de quê? De metade do que você diminuiu. De um lado, se tiver dos dois, some dos dois. Certo? Então, esse é um ponto importantíssimo. Você pode mexer no negativo? Pode. Mas se você diminuir, tem que aumentar o positivo de quanto? De metade do que você mexeu em cada lado. Se você mexeu só um lado, vai aumentar só metade daquele. Se você mexeu nos dois, é metade do que você mexeu nos dois. Tá certo? Então, vamos lá para a compatibilização dos momentos negativos. E positivos, na realidade. Então, imagine esse sistemazinho de laje, L1, L2, L3, L4. E a tônica é o de McGregor, né? A armadura positiva nunca deve ser deficiente devido à fluência. Então, a gente não vai mexer nunca, não vamos querer errar no positivo. Né? Muito bem, é claro, mantendo equilíbrio sempre. Né? Isso é uma regra geral. Mantendo equilíbrio sempre. Mas eu não quero errar na estimativa dos momentos positivos. Então, imagine que você rodou a tabelinha do Miltinho, deu um corte aqui, então ficou essas discrepâncias. Vai sempre ter discrepância. Então, nós vamos ver como compatibilizar para obter um diagrama final bonitinho. Né? Bonitinho. Então, a nossa primeira regra é de compatibilização, compatibilizar os momentos negativos com o maior dos seguintes valores. Média dos momentos de um lado e do outro, ou 80% do maior. Então, veja, vamos fazer logo isso. Aqui eu tirei uma média. Então, essa média vamos chamar de N2, N12 asterisco, que é o maior entre 80% do N de 2,1, que é o maior, ou a média dos dois. Com certeza, esse momento é menor do que o N de 2,1, certo? Então, veja que aqui eu diminuí o negativo, aqui eu aumentei o negativo. Né? Mesma coisa aqui. Vai ser a média entre o maior deles, que é 0,8 do 2,3, ou a média dos dois. Com certeza é o N de 2,3. N de 2,3, com certeza esse é menor do que o N de 2, o N23 asterisco é menor do que o N23. Então, eu estou diminuindo o negativo aqui. Aqui eu estou aumentando. Vamos para cá. Para cá, eu de novo vou ter 80% do maior, que é de 3,4, mais a média dos dois. Então, com certeza, N de 3,4, asterisco será menor do que o N de 3,4. Aqui eu estou diminuindo o positivo, vou ter que aumentar o positivo. Estou diminuindo o negativo. Certo? Então, uma vez compatibilizados os negativos, vamos continuar. Então, o que é que ele diz? Se a compatibilização tender a diminuir o positivo, então mantenha o positivo inalterado. Então, é como eu estou dizendo aqui. Aqui, com certeza, esse N de 1,2 asterisco é maior do que N de 1,2, sem o asterisco. Ocorre que esse M1 teria a diminuir. Não vamos diminuir positivo nenhum, nunca. Certo? Então, não vou mexer, o M1 permanece. Mas vamos para cá. Se a compatibilização tender a diminuir os negativos, agora começou a confusão.
a correção do momento positivo no centro do vão deverá ser feita somando-se ao valor do positivo a média das variações ocorridas nos momentos fletores negativos. Né? Então, eu vou pegar aqui e vou somar, né? Metade do que diminuiu. Então, aqui foi que diminuiu. Estava em N21, que era grande, passou N21 asterisco. Então, eu pego essa diminuição, divido por 2 e somo ao positivo. E aqui? Aqui, com certeza, também o N23 diminuiu, porque N23 asterisco também diminuiu. Então, eu venho para N23 menos 23 asterisco, divido por 2 e somo. Então, veja, onde diminuiu, você divide por 2 e soma. Né? Então, toda vez que você tiver diminuição no momento positivo, você tem que somar aqui a metade da variação de cada lado. Certo? Então, isso aqui é essa regra 2. Né? Os dois lados que a laje L2. Se a compatibilização acarretar a diminuição do positivo de um lado e o acréscimo do outro, considere apenas o acréscimo. Essa é a laje L3. Então, na laje L3, o que é que aconteceu? Esse momento negativo aumentou, não vou me preocupar. Mas esse diminuiu. Então, meu M3 positivo vai ser N de 3,4 menos N de 3,4 asterisco, que é menor, porque ficou aqui na média, dividido por 2. Certo? Se o negativo do... Agora, então, apenas o acréscimo. Mas vamos para a regra 4. Ele está chamando a atenção, isso na prova, certo? Então, se o negativo de um lado é muito menor do que o negativo do outro, aqui nessa borda comum, é muito menor, isto é, N de 1,2 é menor do que metade de N de 2,1, deve-se considerar L1 engastado em L2 e considerar L2 apoiada na borda comum. Então, é aquela história de você ter uma laje de maior porte e uma laje de menor porte. É claro que a de menor porte estará engastada, mas eu vou precisar estudar, que é o estudo da vinculação, se L2 está engastado em L1. Como é que eu sei isso? Se N de 1,2 for maior do que metade de N2,1, eu vou considerar engastado. Mas se N de 1,2 for menor do que metade de N de 2,1, essa é uma laje pífia. Ela não vai conseguir engastar a laje L2. Então, essas são as 4 regras. E aqui está a figura que diz melhor as coisas, de você ver como você vai compatibilizar os negativos. E, é claro, mexer automaticamente nos positivos. E o caso onde você tem uma laje muito menor, de menor porte em relação à outra, e a de menor porte ficará engastada na maior, e a de maior porte poderá não ser possível de ser engastada na menor. É claro, vai depender da relação entre os momentos negativos. Tá? Muito bem. Isso posto, nós vamos estudar agora um teto tipo. Né? Vamos detalhar esse teto tipo aqui, formado de 4 lajes. Eu tenho uma figura um pouquinho menor, um pouquinho melhor do que essa. Essa é a nossa laje. Então, eu tenho P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Tenho V1, tenho V2, tenho V3, tenho V4, V5 e V6. Certo? Tem a laje L1, L2, L3 e L4. A laje L4 claramente está em balanço. Isso aqui é uma varanda, tá certo? E, bom, o que nós vamos querer fazer é detalhar a armação. Então, nós não vamos ficar satisfeitos quando a gente não detalhar a armação dessas lajes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a vinculação das lajes e achar os momentos compatibilizados para dimensionamento. Então, é isso que nós vamos fazer nesse instante. Então, vou olhando aqui. Aqui está a nossa laje, as nossas cargas são revestimentos 1 kN, alvenaria já majorada na laje 1 kN por metro quadrado, sobrecarga de 1,5. Né?
E na varanda eu tenho um guarda-corpo de 15 centímetros por metro de altura. Então vamos ver, a carga nas lajes L1, L3, não na varanda, né? A varanda tem alvenaria só aqui, não tem no meio, né? Então, peso próprio é 0,10, que é a espessura das lajes, né? As lajes são todas com 10 centímetros. Então é 0,10 vezes 2,5, que dá 2,5 kN por metro quadrado, o revestimento é 1 kN, a alvenaria sobre a laje é 1 kN por metro quadrado, sobrecarga é 1,5, soma 6. Né? Então, todas essas lajes, L1, L2, L3, estão carregadas com 6 kN por metro quadrado. Já na varanda, nós vamos ter um peso próprio de 2,5, o revestimento de 1, não vamos ter alvenaria sobre a laje, vai ter alvenaria aqui no fim, com a sobrecarga. Então, só dá 5 kN. Né? Então, o 1 kN da alvenaria não vai ser contado, porque vai ser contado no guarda-corpo. Esse guarda-corpo tem 1 metro. Então, você tem 0,15 vezes 1 metro, vezes 13 kN por metro cúbico, que é o gama da alvenaria de bloco cerâmico, né? Isso dá 1,95 kN por metro. Aqui está por metro quadrado, mas é por metro aqui, né? Então, isso aqui é 1,95 por metro por metro de guarda-corpo, tá? Então, essa a estática dessa laje em balanço, o que é? Ela está engastada aqui, tem 1,5 m, né? Ela tem 1,5 m, e tem uma carga distribuída de 5 kN por metro quadrado e uma carga de 1,95 por metro linear. Então, por metro, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o QL2 sobre 2, que é 5 vezes 1,5 sobre 2, mais 1,5 vezes 1,95, né, que é o momento dessa carga por metro linear. Então, isso aqui dá 8,55 kN por metro. Então, já temos o momento negativo aqui da laje L4 em relação às lajes L2 e L3. Lembrem-se que esse momento negativo existe aqui, porém essas lajes terão que ser consideradas o quê? Simplesmente apoiadas nessa borda, porque tem aqui uma borda, uma laje em balanço que não responde a qualquer mudança de carga aqui. A gente já viu isso. Isso aqui vai ser considerado engastado, mas esses caras serão considerados simplesmente apoiados nessa borda, né? Tanto L2 como L3. Então vamos estudar agora as lajes, né? Então, a gente começa com a laje L1. Então a laje L1, ela tem, se você olhar aqui, ela tem 4 metros por 7 metros. Aqui está, obviamente, simplesmente apoiado nessas 3 bordas. E aqui, vamos considerar lajes são de grande porte, aqui considerar engastado, eu vou considerar engastado em toda essa borda, tá? Então isso aqui eu considerei que é uma porção muito grande aqui dessa borda, e vou considerar isso engastado em toda essa borda. Muito bem. Então, essa aqui é a vinculação dessa laje, aqui ela tem, então vamos estudar os esforços, né? Então, na laje L1, eu tenho um vão de 4 metros em X, 7 metros em Y, espessura 10, carga de 6, e só tenho engastamento na borda 2, tá certo? Então, olhando para cá, eu vou ter momento positivo na direção X, 5,48, nessa aqui, neste zip, 1,95, e a negativa de 11,3 nessa borda. Então, isso aqui foi exatamente o que eu coloquei aqui, certo? Então, esse é o momento na laje L1. Tá? Vamos ver agora a laje L2. Mas antes de ver a laje L2, a L4 já matei. A gente vai ter que ver a laje L3, porque eu preciso estudar a vinculação. Então, vou ter que estudar primeiro a L3, tá? E depois a L2, conjuminantemente, né? Para ver qual é a vinculação aqui. Então, vamos lá. Eu começo com a L3, certo? Então, na L3, está aqui rodado, vamos para cá, para a laje L3. Então, na laje L3, eu tenho 5 metros por 2,5 metros, não é isso mesmo? Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho 5 metros, 2,5 metros.
essas duas bordas, 1 e 2, estão apoiadas e, obviamente, essa borda e essa borda estão engastadas, a 3 e a 4. Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho 5, 2,5, a carga é a mesma, e as bordas 3 e 4 estão engastadas. Tudo bem. Então, a gente vai ter os momentos positivos de 0,716 no eixo do X, 2,16, um negativo aqui de 4,41 e um aqui de 2,93. Então, voltando lá, 2,93, 0,72, que é 0,716, né? 2,16, 4,41 e 2,93. Esse aqui não vou usar para nada, porque estão lembrados que eu vou considerar aqui tudo engastado, usando o momento lá da laje L1, L2, tá? Então não vai ter. Muito bem, já achamos essa laje L3. Não há dúvida que ela é engastada. E esse negativo é 4,41. Vamos pegar L2, vamos admitir. Eu já tinha total quase certeza que não era, mas tudo bem. Na prova vai ter que fazer essa conta. Se não fizer, vai perder ponto, mesmo que você acerte, tá certo? Eu vou te estudar a vinculação desta borda. A primeira coisa que eu vou fazer é admitir que ela está engastada. Então, eu vou ter engastamento aqui, uma laje de 5 por 4,5, engastado na borda 1 e na borda 4. Né? Vamos pegar essa laje aqui e rodar. Se a gente rodar, então vir para cá, para L2, errada. Então, nessa aqui é 5 e 4,5. Né? E eu considerei engastado na borda 1 e 4. Borda 1 e 4. Se a gente vier aqui, o momento na borda 1, é 9,39, meu camarada. Então, esse momento é 9,39. Isso é só 4,41. Esse bicho é muito mais do que o dobro disso aqui. E o dobro disso aqui é 8,82. Então, está errado. Essa vinculação está errada. Esse momento é menor do que metade deste. Né? É menor do que metade deste. Significa o quê? Que você vai ter que fazer de novo, meu colega, rodar de novo. Isso não adianta chorar, tá certo? E vou agora reconsiderar a vinculação como sendo simplesmente apoiado nessa borda. Roda tudo de novo. Então, volta para cá. Só vai ter uma borda engastada, que é a borda 4. Então, eu venho para cá, pego aqui a laje L2 certa, o final, como queira. Aí aqui é 5 e 4,5. E tenho só a borda 4, só esta borda engastada. Então aqui você vai ter momento positivo 4,8, 4,73. Esse negativo é 11,2. Então é o único negativo que tem nessa borda, que é 11,2. Certo? Então olhando aqui, tem 11,2, 4,8, 4,73 e o torsor tem que ser feito aquela conta que eu fiz aqui para entrar aqui na tabela, porque o programinha não fornece o torsor, né? Então tem que entrar aqui o LX sobre LY, entra na tabela aqui, acha o MX', com certeza você vai ter que interpolar. Então aqui eu interpolei, deu 35,3, então é 35,3 vezes 10 a menos 3 vezes a carga Q vezes um não menor ao quadrado. Então deu 3,39, eu botei 3,4 e aqui deu 4,2. Então, voltando lá, esse aqui são os momentos que nós encontramos já em todas as lajes. Como eu disse a você, não vou desconsiderar esse momento. Vou aqui colocar o maior dos dois. De fato, eu devia compatibilizar, não é? Aí ficar 11,25, né? Que eu já ia aproximar para 11,3. Na realidade, não estou fazendo nada. Eu já botaria 11,3 em tudinho, não preciso mexer nesse positivo aqui, tá certo? E vou passar isso aqui direto. Essa armação negativa vai ser passada direto. Vou desprezar aquele negativo que a gente calculou aqui. E vamos ter esta distribuição de esforços, né? Então, eu tenho aqui esses esforços na laje L1, positivo nessa direção e nessa. Esse aqui são os torsores. Aqui o negativo é toda a borda. Vamos considerar em toda essa borda. 11,3. Aqui 4,8, 4,73 o positivo. 4,2 o torsor. Aqui tem 8,55, que é o momento desta
este balanço. Aqui é 4,41, que a gente é só engastamento dessa laje, mas nós vamos continuar a armação e ter um pouquinho de cuidado com o comprimento dessa barra. Sim, aqui grande cuidado com o comprimento desse negativo, da barra negativa aqui. E aqui 0,716 ou 0,72 e aqui 2,16. Então, o nosso próximo passo, uma vez achados os esforços para dimensionamento das armaduras, é o detalhamento das armaduras. E nós vamos iniciar isso na nossa próxima aula.